Prepare o seu coração para algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga os desafios da sua vida. Existem momentos em que tudo parece incerto, pesado e até impossível. Situações que tiram o seu sono, que fazem você questionar o futuro e até duvidar de si mesmo. Mas e se, exatamente neste momento, houver um convite sendo feito a você? Um convite para acreditar. Não apenas acreditar de qualquer maneira, mas ousar acreditar. Acreditar no impossível. Acreditar quando não há sinais. Acreditar quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Ouse acreditar. Neste tempo da sua vida, neste lugar onde você se encontra agora, talvez eu não consiga falar diretamente com as suas circunstâncias. Certamente, eu não tenho o poder de mudar aquilo que você está enfrentando neste momento. Mas há algo que eu posso fazer. Eu posso te encorajar. Eu posso te desafiar a ousar acreditar. Ouse acreditar em Deus para o impossível. Ouse acreditar a partir do mais profundo do seu coração. Não se deixe derrotar pelo que você está enfrentando. Seque as suas lágrimas. Levante-se. Firme os seus pés no chão. Sacuda a poeira e decida acreditar. Acredite que Jesus Cristo pode mover montanhas. Acredite que essa situação difícil em que você está precisa trabalhar a seu favor. As coisas precisam mudar para o seu bem. Então, ouse acreditar. Não aperte o botão do pânico, porque tudo ficará bem na sua casa. Não entre em desespero, porque há esperança. Existe uma saída, mesmo em meio à devastação. O inimigo pode vir como uma enchente. A tempestade pode se levantar. Os ventos podem soprar com força, mas o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. A sua prova pode ser difícil. Mas entenda algo importante. Essa prova não veio para te destruir. Não veio para tirar algo de você. Ela veio para te fortalecer. As suas provas vieram para te tornar mais forte. Ouse acreditar. Todos nós temos falhas. Mas, em vez de se condenar pelas suas imperfeições, pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, eu quero que você comece a se enxergar através dos olhos de Deus. Deus te vê como alguém precioso. Tão precioso que Ele enviou o seu Filho para abrir um caminho, para que você pudesse voltar ao lugar onde pertence, em uma posição correta diante dEle, em comunhão verdadeira e íntima com Ele. Deus não vê apenas o que você é hoje, mas também aquilo que você está se tornando. O chamado é para viver de acordo com o que Deus diz sobre você, e não com base na opinião das pessoas. Em Jesus, você deve se enxergar livre da culpa e da vergonha, livre de toda condenação. Em Jesus, você deve se ver livre da confusão, da ira e do medo. Em vez disso, viva em paz, com coragem e domínio próprio. Veja-se curado, veja-se restaurado. E se você tem dificuldade em se enxergar dessa forma, então leve Jesus até o lugar onde o seu coração foi quebrado. Leve-o até o lugar onde você foi ferido. Leve-o até aquele momento em que palavras duras te atingiram profundamente. Porque a palavra de Deus diz que Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Não existe um abismo tão profundo do qual Deus não possa te tirar. Não existe escuridão tão intensa que a luz de Deus não possa iluminar. Confiar em Deus quando tudo está bem não exige muito, mas confiar em Deus na escuridão, isso é fé. A verdadeira fé é manter os seus olhos em Deus quando tudo ao seu redor está desmoronando. Agora, uma das declarações mais poderosas sobre fé está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus disse: "Por causa da incredulidade de vocês, em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês." Quantos cristãos ao longo da história já tentaram mover montanhas baseados nessa palavra? A fé tem um papel enorme nas Escrituras.
Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a fé é central, é um tema fundamental. A carta aos Hebreus percorre a história da fé dos grandes heróis bíblicos ao longo das gerações, desde Abel até Abraão, Moisés e Davi, mostrando como eles superaram grandes obstáculos para cumprir os propósitos de Deus. Mas afinal, o que é fé? O que ela significa? Como podemos obtê-la? E o que significa viver pela fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso nos mostra que a fé não é algo necessariamente tangível. Não é algo que você pode segurar ou controlar. A fé é a substância da esperança e a evidência do invisível. Isso significa que, se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar ou controlar, não é fé. A maioria de nós tenta controlar tudo em nossas vidas, até que nos deparamos com situações que estão completamente fora do nosso controle. E a verdade é que as coisas mais importantes da vida estão fora do nosso controle. Podemos nos alimentar bem, fazer exercícios, evitar vícios, e mesmo assim a doença pode bater à nossa porta. Podemos construir estruturas grandiosas, e ainda assim precisamos nos curvar diante da força de um tornado, de um furacão ou de um terremoto. Essas coisas nos lembram que não estamos no controle. Mas é justamente nesses momentos, quando nos sentimos sem controle, que somos lembrados do propósito da fé. A fé nos permite ficar em paz mesmo quando não estamos no controle. Mesmo que não possamos controlar a doença, a natureza ou a morte, nós temos fé de que Deus tem um plano e que Deus terá a palavra final. Deus nunca permitirá que você caia. Por isso, eu te encorajo. O Senhor Jesus é Rei e Ele te convida a ir até Ele para encontrar descanso. A palavra diz: deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. As dificuldades podem ser uma bênção para quem crê, porque Deus usa as dificuldades para nos lembrar de quem Ele é, o libertador, o salvador, a nossa esperança e o nosso socorro. Entenda algo poderoso: nós somos mais que vencedores. O primeiro princípio para receber uma vitória de Deus é compreender que Ele já venceu. A batalha já foi travada. A vitória já foi conquistada. Se você conseguir entender isso profundamente, então você já tem a vitória. Você já venceu. Sim, às vezes é uma luta ser cristão. Mas nós sabemos que Cristo nos chamou para tomar a nossa cruz e segui-lo. E ao fazer isso, recebemos as recompensas da vitória em Jesus. Uma palavra que traz esperança e encorajamento está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não o consumirão. Quando os problemas surgem, quando as batalhas aparecem, quando enfrentamos guerras espirituais, a palavra de Deus precisa ser a nossa fonte constante de segurança. Ela precisa ser aquilo que acende o fogo da nossa fé. Ela precisa reacender a sua esperança e a sua confiança, para que, independentemente do que você esteja enfrentando, independentemente do tamanho do inimigo, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, você saiba, você tem uma garantia divina. A palavra de Deus é essa garantia. Nós somos sustentados por forças espirituais, por exércitos celestiais, que vêm ao nosso socorro quando clamamos o nome de Jesus em momentos de desespero. Há segurança na fidelidade do nosso Pai. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado e nunca será. Então, levante a sua cabeça. Mulher de Deus, levante a sua cabeça. Homem de Deus, mantenha a sua cabeça erguida. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor.
Essa luta que está diante de você não é para ser travada com as suas mãos, mas de joelhos. Essa luta não deve ser enfrentada com a sua própria força, mas com a palavra de Deus. Por isso, quando você se encontrar em meio a uma batalha, não dê espaço aos ataques do inimigo, não tolere. Nós temos vitória no nome de Jesus. Nós temos vitória na palavra de Deus. Nós temos vitória. E por isso devemos declarar, proclamar e falar com autoridade a palavra de Deus. À medida que crescemos e amadurecemos na fé, somos chamados a estar equipados com as armas que Deus nos deu. Somos chamados a vestir toda a armadura de Deus. E eu te faço uma pergunta. Você tem respondido a esse chamado? Você tem respondido ao chamado de vestir toda a armadura de Deus? Você tem respondido ao chamado de orar sem cessar? Você tem respondido ao chamado de estar em oração constantemente? Porque essa batalha não é contra aquilo que vemos. Nós temos um inimigo invisível. Não é um ladrão comum. Não é um vizinho difícil. Não é alguém do trabalho. O verdadeiro inimigo só pode ser percebido no mundo espiritual, através dos olhos da fé. Ele só pode ser identificado através do discernimento espiritual. E só pode ser combatido através da oração. Quando Deus me formou no ventre da minha mãe, Ele já tinha tudo planejado. Ele conhecia minhas forças. Ele conhecia minhas fraquezas. Ele decidiu quais tempestades eu enfrentaria. E também decidiu de quais tempestades me protegeria. Ele me moldou e colocou dentro de mim dons únicos. Ele me deu um propósito que somente eu posso cumprir, de acordo com a vontade dele. Deus é como um arquiteto que calculou cada detalhe enquanto você e eu ainda estávamos sendo formados. Mas há algo importante. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos aceitar isso. Precisamos ter uma atitude que diga: se Deus dirige os meus passos, e se Ele permitiu que eu enfrentasse essa tempestade, então Ele também me deu tudo o que eu preciso para suportar, sobreviver e vencer. Então, antes de vacilar, antes de se abalar pelo que você está enfrentando hoje, lembre-se de quem está ao seu lado. Lembre-se de quem você pode chamar. Lembre-se de quem te deu autoridade e poder para declarar o nome dele. Existe um nome acima de todos os nomes, e esse nome é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, está escrito: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você tem todos os motivos para não viver angustiado. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver dominado pela preocupação. Mas uma coisa é certa: em algum momento da vida, você vai precisar de ajuda. Talvez ajuda com um filho. Talvez ajuda para vencer uma batalha espiritual. Talvez ajuda para superar um desafio. Todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. Mas existe algo importante que você precisa entender. A ajuda das pessoas geralmente vem com condições. Muitas vezes, quando alguém te ajuda, existe uma expectativa. Talvez esperem que você retribua, ou que você nunca esqueça o que foi feito por você. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um Deus que te oferece ajuda sem condições, sem cobrança, sem expectativa de retorno. Ele te ajuda simplesmente porque te ama. O salmista Davi declarou isso no Salmo 121. Ele disse: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A vida cristã não é fácil. O próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Mas ele também disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você tem lutado com a ira? Você tem dificuldade com o autocontrole? Existe algum vício dominando você? Você percebe que vive caindo no mesmo erro? Tudo isso tem uma raiz, e essa raiz está no coração. A palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Os problemas da vida começam no coração. Não se intimide com o tamanho da tentação. Não tenha medo do tamanho do inimigo. Em vez disso, use as armas que Deus te deu. Use a oração. Use a palavra. Use a alegria. Use a paz mesmo em meio à adversidade. Essas são coisas que o inimigo não suporta. A razão pela qual não devemos deixar o coração se perturbar também está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no mesmo capítulo, mais adiante, no versículo 16, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Isso significa que, se você recebeu Jesus no seu coração, você recebeu aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nada que Ele não conheça. Não existe nada que Ele não governe. Ele é a resposta. Ele é a solução para tudo. E mais do que isso, Ele te deu um ajudador, o Espírito Santo. Isso significa que você tem ajuda nos momentos difíceis. Você tem força nos momentos de fraqueza. Você tem direção nos momentos de dúvida. Por isso, não deixe o seu coração se perturbar. Se você já entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e decide se submeter à autoridade dele dentro do seu coração, então você passa a viver como uma ovelha guiada pelo bom pastor. E quando você sabe o que está por vir, você pode se preparar. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Nós precisamos estar preparados. Precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos ter estratégia. E, acima de tudo, precisamos confiar no Senhor. O rei Davi declarou que alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, como filhos de Deus, colocamos a nossa confiança no nome do Senhor. Alguns correm para esconderijos. Outros confiam apenas na ciência. Outros depositam toda a sua esperança em médicos. Mas quando você se encontra em um lugar onde sua saúde está sendo atacada, onde seu bem-estar está sendo abalado, onde os médicos já não conseguem oferecer respostas, quando o seu futuro parece ameaçado, quando sua estabilidade está sendo abalada, quando seus recursos estão sendo atingidos, você rapidamente percebe que precisa de algo além. Você precisa de um poder superior. E então, de repente, a palavra de Deus se torna essencial. Você precisa entender o que significa a armadura de Deus mencionada na carta aos Efésios, capítulo 6. Você precisa conhecer a palavra para permanecer firme na fé e declarar as promessas de Deus. Você precisa aprender a orar. Você precisa ter convicção. Precisa ter firmeza dentro de você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é o seu dia mau? Talvez seja aquele dia em que você é tentado a voltar para um vício. Talvez seja o dia em que o inimigo ataca suas maiores inseguranças e faz você se sentir sem valor. Talvez seja o dia em que alguém próximo, alguém em quem você confiava, te fere profundamente e dentro de você surge o desejo de vingança. Esses são os dias em que a sua fé é colocada à prova. E nesses momentos, você precisa tomar uma decisão consciente. Continuar seguindo a Jesus, não importa o custo. Entenda isso com clareza. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele está torcendo por você. Ele está te fortalecendo para vencer. Ele te encheu com o Espírito Santo, que é capaz de vencer toda a força das trevas. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 3 e 4, está escrito: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até mesmo o ímpio para o dia do mal. Não existe como caminhar rumo ao desconhecido sem Jesus. Não existe paz diante de um futuro incerto sem Jesus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz.
Porque você não sabe o que o amanhã trará. Você não sabe o que este ano ainda reserva. Você não sabe o que ou quem pode bater à sua porta. Algumas pessoas tinham planos e o desemprego bateu à porta. Outras estavam lutando para conquistar algo e a doença apareceu. Outras estavam bem, aproveitando a vida, até que a incerteza e a ansiedade invadiram tudo. Então, o que você faz? O que você vai fazer quando a tempestade chegar? É hora de focar na palavra de Deus. É hora de focar na oração. É hora de focar na adoração. Mas antes de avançarmos ainda mais, precisamos entender algo fundamental. O que é fé? A palavra fé pode ter vários significados. Para alguns, fé significa crença. Para muitos, fé é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Para outros, fé é uma ideia mais geral, uma esperança de que algo vai dar certo. Mas existe um significado mais profundo. Fé também significa confiança. No Novo Testamento, a palavra usada para fé pode ser entendida como confiança. Ou seja, fé é relacionamento. É confiar em Deus para suprir suas necessidades e guiar a sua vida. Na verdade, fé é tudo isso junto. É crença, é esperança. Mas acima de tudo, é confiança. Confiança em Deus. Agora entenda algo importante. Resistir gera força. E para nós, como cristãos, para crescermos espiritualmente, precisamos resistir. Precisamos resistir ao inimigo. Precisamos enfrentar lutas. Precisamos lutar contra as tentações deste mundo. E sim, é uma luta. É uma luta quando o seu espírito diz não, mas a sua carne diz sim. É uma luta quando você quer ser forte, mas se sente fraco. É uma luta continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Mas eu te digo com firmeza, não ouse desistir. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Talvez você não esteja literalmente pisando em serpentes, mas você pode pisar sobre a fraqueza. Você pode pisar sobre a tentação. Você pode vencer os desejos que tentam te afastar de Deus. A vida é feita de escolhas. Para onde as suas escolhas estão te levando? Você vai reconhecer que está em uma luta e ainda assim escolher acreditar em Deus? Você vai escolher continuar orando? Continuar adorando? O passado ficou para trás. Sim, nós erramos. Sim, nós lutamos com nossas decisões. Mas nós recebemos poder sobre o inimigo. Recebemos autoridade para vencer tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Então, entenda isso. Lutar para fazer o certo faz parte, mas você tem o poder para vencer. Desde o momento em que começamos a entender o que é certo e errado, iniciamos uma jornada. E nessa jornada, caminhamos em uma de duas direções. Ou caminhamos na luz, ou caminhamos nas trevas. Ou seguimos em direção a Cristo, ou seguimos nossos próprios caminhos. Ou andamos no Espírito, ou andamos na carne. A Bíblia fala tanto sobre caminhar porque, se você parar para pensar, todos nós estamos caminhando. E existem apenas dois caminhos. Ou estamos no caminho largo, ou estamos no caminho estreito. Ou vivemos pela fé, ou vivemos pelo que vemos. No livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 105 está escrito: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê? Porque estamos caminhando. A palavra de Deus ilumina o caminho. E todos nós estamos seguindo por algum caminho. Existe um caminho que leva à vida eterna. Um caminho onde não haverá mais lágrimas.
não haverá dor, não haverá sofrimento. Esse caminho leva você aos braços do Pai. Mas também existe um caminho que leva à perdição eterna. E aqui está algo importante. O caminho da vida exige renúncia. Exige que você tome a sua cruz e siga a Jesus. Existe um preço. Vai custar algo de você. O seu orgulho precisa ser deixado de lado. A sua vontade precisa ceder lugar à vontade de Deus. Esse é um caminho de sacrifício, mas também é um caminho de glória. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, está escrito: se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Por outro lado, o caminho que leva à perdição é o caminho da carne. É viver sem se preocupar com Deus. É fazer tudo o que quer, quando quer. Mas no final, há um preço. Então, eu te pergunto, qual caminho você está seguindo hoje? Como podemos andar com o Senhor? Como viver em comunhão constante com Ele? Como viver em obediência? A resposta é simples, mas exige decisão. Duas pessoas não podem caminhar juntas se estiverem indo em direções diferentes. Você não pode viver dividido. Não pode querer seguir a Deus e, ao mesmo tempo, se apegar ao mundo. Se você quer andar com o Senhor, precisa virar as costas para aquilo que te afasta dele. Afaste-se de tudo que te distrai. Afaste-se de tudo que tenta te tirar do caminho. Viver uma vida de justiça em um mundo contrário a Deus significa ser separado. Significa entender. Deus é santo, então eu também devo buscar santidade. Estou neste mundo, mas não pertenço a ele. Significa viver com uma perspectiva eterna. Significa compromisso total, dedicação completa. Correr a corrida da fé. Lutar o bom combate. Sem negociar seus valores, sem comprometer sua fé. Quando você decide seguir Jesus de verdade, Ele vai te pedir entrega. Ele vai te pedir que você tome a sua cruz. E isso significa abrir mão de muitas coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, vemos a história de um jovem rico que perguntou a Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele disse que já obedecia aos mandamentos. Mas Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que possui, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E a palavra diz que o jovem foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele queria seguir a Deus, mas sem abrir mão do mundo. E isso não é possível. Deus não aceita meio compromisso. Ele quer tudo. Qualquer coisa menos que entrega total não é suficiente. Então, na sua vida diária, coloque Deus em primeiro lugar. Vire as costas para o pecado. Vire as costas para o mundo. E caminhe em comunhão constante com Jesus Cristo. Sirva ao Senhor. Sirva ao reino de Deus, porque o reino das trevas não oferece nada duradouro. Mas o reino de Deus oferece vida eterna, alegria eterna, paz verdadeira e o privilégio de estar um dia na presença do Todo-Poderoso. Então, escolha. Escolha o reino de Deus. Escolha a vida. Escolha Jesus. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé, que te levantam nos dias difíceis e te aproximam de Deus, acompanhe, volte e permaneça conectado, porque a sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando.